in Sochi, a race that could decide the championship. There is so much overtaking going on right now. You're going to look 10 laps on these tyres. Schumacher has a problem here. This is a high-pressure pit stop. Nick de Vries is coming. He is in position. What a mega move from Louis Delatraz. Nick de Vries crosses the line to become the champion of Formula 2. And look what it means. I'm just a very happy man. Hora de velocidade no Sport TV. Imagens do Mar Negro. O sul da Rússia recebe mais uma vez a Fórmula 2. A penúltima etapa da temporada de 2019. Chegamos à segunda corrida do final de semana, que já é muito especial. Ontem tivemos a confirmação do título de Nick de Vries. Formações do circuito russo, 5.848 metros. As áreas de ativação da asa móvel. Uma elevação que é desconsiderável. 18 curvas, 6 para a esquerda, 12 para a direita. Imagens da corrida do ano passado. A disputa entre de Vries e Latifi, os dois primeiros colocados no campeonato. Nas curvas 3 e 4, a participação de um piloto que hoje está na Fórmula 1. Lando Norris estava na Fórmula 2 ano passado e disputou ali com o Aitken, também com o Fuoco. Curvas 12 e 13, mais uma vez uma disputa envolvendo de Vries. Ano passado ele estava na Prema e esse ano conquista o título na Grand Prix. A bandeira russa no céu de Sochi. Teremos 21 voltas na corrida deste domingo. Mazepin e Aitken na primeira fila. Matsushita e Sérgio Sete Câmara na segunda fila. Depois nós temos Luca Ghiotto e Louis Delatraz. Na sétima posição, Nicolas Latifi e o Nick de Vries, que venceu a corrida ontem com a inversão das 8 primeiras posições, larga em oitavo. Depois Aylot e Guan Yu Zhu, Shang Elael e Jordan King. O 13º no grid é o Giuliano Alesi, que larga ao lado do Ralph Bochum. Na 15ª posição, a Tatiana Calderon, ao lado de Marino Sato. 17º é o Raghunathan, holandês. Mateusz Isakian larga ao seu lado. Depois Mick Schumacher e o Markelov, dois pilotos que tiveram que abandonar a prova de ontem, que você acompanhou no Sport TV. Formações do Matsushita, que larga na 3ª posição, já tem 2 vitórias na Fórmula 2. O japonês de 25 anos, que acabou retornando à categoria, como tivemos em vários casos nesse grid. Meu parceiro Rafael Lopes está aqui comigo para a gente acompanhar mais uma prova que promete ser muito movimentada da Fórmula 2. E agora já com a confirmação de um novo campeão, Rafa. Nick de Vries da Holanda. Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados no Sport TV. O Nick de Vries já campeão, né? Fez uma grande temporada. Conseguiu esse título com méritos, mas a briga que a gente tem que ficar de olho a partir de agora, nessa etapa da Rússia, nessa segunda corrida e também nas 2 corridas de Abu Dhabi, é a briga pelo vice-campeonato. O Latifi nesse momento é o segundo, com o Luca Ghiotto em terceiro, o Sérgio na 4ª posição e o Jack Aitken na 5ª posição. Então a gente tem 4 pilotos aí brigando pelo vice-campeonato. É essa a briga que a gente começa a contar agora nessa corrida da Rússia. Já a volta de apresentação é o que o Rafa falou. Agora os objetivos são bem individuais. Afinal de contas, já temos a confirmação do campeão, mas os pilotos que estão atrás têm não só, né, Rafa, essa ambição de chegar à vice-liderança, de ser o vice-campeão, mas porque há uma briga em relação a pontos para a superlicença. Exatamente. Os 3 primeiros do campeonato ganham 40 pontos, o que equivale à superlicença. O 4º colocado do campeonato ganha 30, o 5º ganha 20 e o 6º ganha 10. Então, todas essas posições do campeonato são muito importantes para o piloto que quer tentar chegar na Fórmula 1 num futuro próximo. Então, o Sérgio Sete Câmara, nesse momento, com a 4ª posição do campeonato, teria os 40 pontos, porque ele foi 6º colocado no ano passado na Fórmula 2, ele teria os 40 pontos para tentar o pulo para a Fórmula 1. Claro que ele tem que arrumar a equipe, aí o Marino Sato parado no grid,
Claro que ele tem que arrumar uma equipe, uma vaga na Fórmula 1, mas nesse momento ele já teria as condições necessárias para conseguir uma vaga na principal categoria do automobilismo. Um problema já com o carro do Sato, que acabou entrando durante essa temporada na Fórmula 2, faz parte da equipe Campos, que é a mesma equipe do Jack Aitken, que tem resultados totalmente diferentes do seu companheiro de equipe. A Campos hoje faz um carro só, né? O carro do Aitken está muito bom desde o início do ano, ele já ganhou corrida inclusive, mas o segundo carro, que já foi revezado por vários pilotos, e agora é a vez do japonês Marino Sato estar no cockpit nessas corridas finais do ano aí da Fórmula 2, não tem conseguido um bom desempenho equivalente ao carro do Aitken. Vimos ali rapidamente a passagem do carro do Sérgio Sete Câmara, o brasileiro que ainda tem naturalmente essa ambição de chegar nas primeiras posições e conseguir essa pontuação que ele precisa para já ter a superlicença, mesmo que ele não vá necessariamente à Fórmula 1 ano que vem. Vamos acompanhar então a palavra deles. O Nobuharu falando que quer ter uma boa largada para tentar avançar aí e tentar a vitória nessa segunda corrida. O Aitken falando que quer ter uma boa primeira volta e depois tentar se segurar na liderança. Mazepin. Mazepin falando que ontem teve uma boa largada, conseguiu fazer o dever de casa e esperando uma boa corrida nesta segunda prova aí da Rússia. Situação do campeonato que o Rafa citou, 184 pontos do Latifi, Ghiotto e Sete Câmara na quarta posição. O Ghiotto dizendo, a equipe dizendo para o Ghiotto para ele ir bem devagar nessa volta de formação, né? Falando que o Mazepin está indo muito devagar, então para ele tomar cuidado aí e manter o ritmo, não tomar cuidado para não acelerar demais aí nessa primeira volta de apresentação, Você percebe que eles estão utilizando o pneu com a faixa amarela, pneus médios. Nessa corrida número 2, que é menor em relação à corrida número 1, não há obrigação da parada. Então, eles colocam justamente o composto que é mais durável do final de semana para poder ter um bom desempenho durante a corrida inteira, já que não há programação de uma parada. E na corrida número 1, você pôde acompanhar ontem no Sport TV, você percebeu que, por conta dessa obrigatoriedade da parada e, consequentemente, da mudança dos compostos, enquanto a gente está vendo aí as informações dessa segunda prova, 21 voltas sem a obrigação do pit stop e a inversão dos 8 primeiros colocados em relação ao resultado da primeira corrida, as estratégias são totalmente diferentes. A gente tem, nesse domingo, uma corrida de sprint. E ontem a gente viveu aquela expectativa para saber se o Ghiotto, no momento que parasse, teria condições de voltar à frente ou não do De Vries, algo que não aconteceu. Ghiotto até buscou o pódio, mas também não chegou. E o De Vries conquistou não só a vitória, mas também o campeonato. E com o Sérgio Sete Câmara largando na quarta posição, ele precisa ficar de olho, principalmente no Jack Aitken ali, que larga na segunda posição do grid. É um dos rivais dele aí na briga pelo vice-campeonato desse ano, até pela uma terceira posição. Então ele tem que ficar muito de olho no Jack Aitken e também no Luca Ghiotto, que larga na sétima posição. E o Marino Sato deve largar. Passa lá atrás. Luzes vermelhas em Sochi. Vamos para a largada da corrida número 2 do final de semana. Trabalho do Mazepin na liderança. Já posiciona o seu carro. Evita um ataque do Aitken. Vamos agora para a primeira freada importante desse circuito. Matsushita colou. Tenta tomar a posição do Aitken. Mazepin por dentro. Foi lá fora os dois, hein? O Aitken e o Mazepin. Agora temos um encontro na pista. Opa! Pancada forte agora. Na saída da 3, no início da curva de raio longo. Dá pra gente perceber que o carro do Matsushita tá ali envolvido. Me parece também o carro do Mazepin. Já já a gente vai confirmar. Me parece Mazepin e Matsushita naquele encontro. A gente tem agora a liderança do Luca Ghiotto, hein? Luca Ghiotto, que largou na quinta posição, aparece em primeiro. Temos o safety car. A pancada foi muito forte. A gente citou agora há pouco a freada importante da 2 e depois o início da trajetória dessa curva de raio muito longo, que é a 3. E justamente ali naquela entrada, Rafa, tivemos uma pancada forte envolvendo o Matsushita e também o Mazepin. Foi uma pancada muito forte, aquela curva
2 ali, porque a gente tem a curva 1 logo depois da largada e em seguida tem a curva 2, né, que foi exatamente onde aconteceu toda a confusão. A curva 2 é complicada e 2 pilotos escaparam, aí o Mazepin acabou sendo atingido pelo Aitken e foi parar, e aí atingiu por sua vez o Matsushita. Foram os dois parar na barreira de proteção ali, naquela curva de raio longo, na curva 4. Então foi um acidente preocupante ali. Você vê que o piloto não saiu do carro de imediato, a pancada foi muito forte. Vamos esperar para ver as imagens aí, se aconteceu alguma coisa com o Matsushita. E agora bandeira vermelha, corrida interrompida, provavelmente para reconstruir aquela área, aquela barreira ali de proteção na curva 4 e também para atender melhor os pilotos. Vão torcer para que nada tenha acontecido. Bandeira vermelha, portanto, já na primeira volta em Sochi. A gente viu antes mesmo da pancada forte do Mazepin e do Matsushita, no momento que eles faziam a trajetória após a freada da 2, vimos que o Mazepin e o Aitken, os dois primeiros, foram lá fora, tentaram depois retornar, mas a gente viu também, parece o carro do Deletraz, que ficou ali girando na pista, tanto que o Deletraz despencou. O Deletraz nesse momento é o 17º colocado e um piloto que largou em 6º. O Deletraz rodou antes mesmo daquela confusão, ele rodou sozinho e aí a confusão aconteceu porque alguns pilotos não conseguiram contornar a curva 2 e tiveram que ir para a área de escape. Me parece que o Mazepin não aliviou ali o pé, a gente vai ver o replay daqui a pouco, mas me parece que o Mazepin não aliviou o pé e acabou atingindo o Aitken, e aí o Matsushita, que foi parar, quem bateu mais forte ali naquela barreira de proteção. Ele não só deu a pancada muito forte direto na barreira de proteção, como ainda foi atingido pelo carro do Mazepin, e aí ele ficou um pouco dentro do carro ali. Vamos ver o que aconteceu com o japonês, mas vamos torcer para que tenha ficado tudo bem. Apesar de não ser uma categoria barata, né, Rafa? Até porque quase nenhuma é no automobilismo mundial, o automobilismo de fato competitivo internacional, mas há uma preocupação no lema, de fato, da Fórmula 2, de outras categorias de base, uma preocupação com a questão do custo e também, principalmente, uma preocupação em relação à segurança. A gente teve, infelizmente, esse ano, a equipe está agora, o Markelov, estreando, retornando à Fórmula 2, mas com outro número. O número do Hubert foi aposentado, o número 19. Markelov, esse carro que você vê aí, número 22, ocupa o lugar dentro da equipe que era do Hubert. E a gente viu o Bruno Michel também passando ali, que é o CEO da Fórmula 2. Mesmo assim, mesmo que a gente tenha todas essas preocupações, infelizmente tivemos o acidente, a fatalidade do Hubert, e por vezes também alguns acidentes que são um pouco mais fortes. Tomara que nada tenha acontecido de mais grave com os dois, que os dois tenham ficado muito bem. A gente viu que a pancada foi forte, mas por circunstâncias dá pra gente avaliar já no primeiro momento, Rafa, que é um acidente que pode até, provavelmente pelo que a gente viu, não deve ter uma consequência ainda mais grave para nenhum dos dois. Exatamente, foi uma pancada forte. O Matsushita deve ter sentido um pouquinho o impacto. A gente vai ver o replay agora da largada, ó. O Mazepin largou muito bem e o Aitken, na segunda posição, se colocou atrás do Mazepin. E aí a gente vai ver a confusão na curva 2. Essa era a curva 1, agora a gente está indo para a curva 2 ali. A gente está vendo o Matsushita ali por dentro tentando passar o Aitken por fora. Vai fazer, ó, ele vai lá na área de escape, vai fazer aquele caminho e a gente vê o Deletraz rodando ali mais atrás. O Deletraz não conseguiu segurar o seu carro e passou na frente de todo mundo, inclusive quase tocou no Sérgio. Exatamente, agora a gente vai ver por outro ângulo, provavelmente, agora o ângulo do Aitken, para entender o que aconteceu ali naquele acidente. O Aitken vai lá fora, obedece a sinalização e é atingido pelo Mazepin, que não obedeceu a sinalização. Aí o Mazepin acerta o carro do Matsushita, que tentava desviar ali da confusão. Virou passageiro ali o japonês, ó. Ele já estava na área de escape para evitar a confusão e acabou atingido pelo Nikita Mazepin. Total irresponsabilidade do piloto russo dentro de casa. A parte dianteira do carro dele totalmente destruída. A gente tem a perspectiva do Mick Schumacher. Mick Schumacher que largou na penúltima posição e por conta dessas confusões conseguiu ganhar posições na pista. Veja que ele passa ali pelo Deletraz, mais à frente há o acidente, à direita ali do Mick Schumacher. E naturalmente por conta disso, não só por uma boa largada, ele também ganhou outras posições.
E a perspectiva do De Vries, ó. Veja como o De Vries já buscava posições no momento da largada, largou em 8º, já tinha conquistado posições, já aparecia em 6º no momento da confusão, ó. Deletraz vai passar na frente dele. Ele consegue desviar e foge também da confusão mais à frente. Nesse momento já estava em 4º, passou para 3º. Porque mais à frente o Aitken também teve problemas. E agora está saindo do seu cockpit o Mazepin. E aí vamos ver de novo o replay da largada, né? O Mazepin saiu bem do carro, o Aitken ali se posicionando, a gente já viu essas imagens, mas foi uma irresponsabilidade do Mazepin. O Mazepin não obedeceu ao traçado que a direção de prova estabeleceu ali com aqueles blocos de isopor. Você tem que passar ali por fora para perder um pouquinho mais de tempo, para a saída de pista ser punida, mas também para não expor os outros pilotos ao risco. E foi justamente o que o Mazepin não fez. Ele volta em cima do Aitken, que fazia o traçado correto ali na área de escape, e aí acabou provocando esse acidente, ó, pela visão do Aitken agora. O Aitken fazendo ali, ó, o traçado corretinho, passou pelos isopores do lado certo, e aí o Mazepin acertou ele e foi depois como um míssil para cima do carro do Matsushita. Tanto o Mazepin quanto o Matsushita foram removidos, né, para o hospital, né, para fazer uma checagem, por causa da forte pancada que os dois acabaram sofrendo, mas os dois foram liberados aí do hospital, então ninguém correu risco aí. O Mazepin até saiu andando, foi mais uma precaução. O Matsushita fez várias checagens e acabou não tendo grande problema. E vamos ver o rádio do Ghiotto. One lap behind the safety car. Safety car restart as normal. Safety car restart. That first lap will count as one of the 15 laps. A equipe explicando para o Ghiotto como é que vai funcionar. Eles vão sair, vão dar uma volta atrás do safety car, como uma volta de aquecimento de pneus, e a corrida que tinha mais voltas acabou sendo encurtada para 15 voltas, até porque essa corrida ela tinha 21 voltas, perdeu 6 voltas, né, caiu para 15 voltas. Então essa corrida que foi realizada antes da corrida de Fórmula 1, né, se atrasasse demais, acabaria comprometendo o horário da largada do Grande Prêmio da Rússia. Por isso, a direção de prova optou por encurtar essa corrida em 6 voltas. Né? Lembrando que nas corridas de Fórmula 2 também há limite de tempo. Nós temos na corrida de sábado, que é a maior, uma expectativa de até 1 hora de prova. Ontem, por exemplo, a gente terminou a prova com mais ou menos 56 minutos. E na corrida 2, que é uma corrida menor, nós temos um limite de 45 minutos. Então também há essa preocupação, até porque, como a Fórmula 2 corre com outras categorias, como a Fórmula 1, que é a categoria mãe, eles têm que se preocupar muito com essa questão dos horários, né? Para que não atrapalhe todo o cronograma daquele final de semana. E é por isso que no domingo a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que é outra categoria que normalmente faz as preliminares da Fórmula 1, nas corridas europeias principalmente, elas largam muito mais cedo do que a Fórmula 1, para justamente você, em caso de um acidente como esse, você ter uma margem de manobra ali, ou diminuindo a corrida, ou mantendo a corrida com o número de voltas original e empurrando um pouco todos os outros compromissos que tem antes da largada da Fórmula 1 para frente. Mas a largada da Fórmula 1 não dá para mexer, né? Você não pode atrasar a largada da Fórmula 1 por causa de alguma eventualidade na Fórmula 2 ou na Fórmula 3. Então, por isso, a categoria acaba reduzindo o número de voltas. Faz parte pelo caso de você ser uma categoria suporte da principal categoria do automobilismo mundial. Falando em Fórmula 1, depois da Fórmula 2, você vai acompanhar o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1 aqui no Sport TV. Daqui a pouquinho o safety car já vai embora, teremos um número menor de voltas, como destacou o Rafa. Essa pista que tem naquele trecho antes da freada da 2, e por conta disso nós temos naquele local um ponto importante de ultrapassagem nesse circuito. Desde que eles saem da última curva para entrar nessa reta principal dos boxes, e contando também que eles passam pela curva número 1 com plena aceleração, a gente tem uma distância de 1.000
110 metros. A gente está falando de um circuito que tem extensão total de 5.848 e naquele trecho eles têm mais de 1 quilômetro de aceleração plena para chegar a esse ponto de ultrapassagem da curva número 2. Então, para a gente entender como é forte essa freada, mesmo que na largada eles tenham chegado ali com uma velocidade um pouco inferior do que eles chegam normalmente durante a corrida. Mas você tem a dificuldade que todos os 20 carros chegam juntos. Estão muito próximos, né? Então a confusão é praticamente inevitável. Na categorias como a Fórmula 1 quase nunca acontece, a gente vai para a relargada depois eu compro. Vambora então, hein? Safety car foi embora, bandeira verde agora em Sochi. Na primeira posição, Luca Chiotto. Aylot é o segundo colocado, Nick De Vries, que largou em oitavo, já aparece em terceiro. É um final de semana que, de fato, ele está com a sorte de campeão. Ontem confirmou o título vencendo a prova e já ganha algumas posições por conta do incidente no momento da largada. E o Nick De Vries agora já consegue abrir um pouco mais de diferença em relação ao Latifi. A diferença visual já é importante. E o Latifi tem no retrovisor o Sérgio. De Vries vai para cima, tenta passar o Aylot. Na freada da 2. Foi para cima e passou. O Aylot tenta dar o troco. Vai ter a preferência agora na curva de raio longo. Os dois lado a lado. Por dentro o Aylot. De Vries agora tem mais dificuldade para se manter à frente. E agora sim, na outra freada consegue passar. Aparece na segunda posição, Chiotto é o primeiro. Em relação ao segundo colocado, que agora é o De Vries. E o Sérgio Sete Câmara conseguiu passar o Latifi. Sérgio é o quarto. Bom início de prova do brasileiro, ali a disputa muito legal também entre o De Vries e o Aylot. O De Vries fazendo uma grande ultrapassagem, ele fez aquela curva de raio longo por fora, conseguiu segurar o carro, mostrando aí, agora correndo leve, né, sem a responsabilidade de ter que fazer pontos aí para o campeonato. O De Vries fazendo um início muito bom de corrida e o Chiotto na frente fez uma ótima relargada. Ontem já tinha feito uma grande corrida na primeira corrida do fim de semana e agora vai liderando a prova com uma certa folga até agora. Vamos ver se o De Vries tem condições de chegar no Chiotto aí antes do fim da corrida. Estamos apenas na terceira volta. A corrida foi encurtada por conta do incidente no momento da largada. Teremos 15 voltas. E agora temos aí a informação de que será investigado o que aconteceu naquele incidente envolvendo os carros do Mazepin, do Matsushita e também do Jack Aitken. Diferença do Chiotto lá na frente em relação ao De Vries na casa de 1.6 e o Sérgio recebendo 5 segundos, hein? Deixando o traçado e ganhando vantagem. Não sei se na largada original da corrida, antes daquele acidente, foi um dos pilotos, o Sérgio foi um dos pilotos que passou por fora ali e precisou usar a área de escape. Eu não vi se ele conseguiu passar pela área demarcada ali pelos isopores, mas pelo jeito não conseguiu e a direção de prova foi rigorosa e puniu o Sérgio Sete Câmara. Tá voando lá na frente o Chiotto, tem a volta mais rápida. Deletrar leva 10 segundos, hein? Por causar colisão, Deletrar aquele carro que estava ali girando na pista antes mesmo da batida mais forte do Matsushita e do Mazepin. E está sendo punido agora o Deletrar. Bochum com 5 segundos. É o festival da punição agora, né? O Bochum punido por 5 segundos, pelo mesmo motivo do Sérgio Sete Câmara, deixar a pista e ganhar uma vantagem. Então, limite da pista, né? Então, Bochum e o Sete Câmara pelo mesmo motivo. O Deletrar, aquela rodada que a gente viu logo na largada, provavelmente ele tocou em alguém e ele acabou se dando mal. Não sei se era caso para punição, porque ele já tomou um prejuízo muito grande ali por ter rodado após o toque. Você percebe o tamanho desse prejuízo vendo a posição que ele ocupa agora na pista. É o 17º colocado. Um piloto que largou na 6ª posição. 2 já estão fora, os dois se envolveram na batida mais forte, o Mazepin e o Matsushita. Ontem tivemos 2 abandonos por outros motivos. Markelov e também o Mick Schumacher. O Aylot reclamando dos freios e dizendo que ele não está conseguindo uma boa velocidade de reta com o carro dele nesse momento. Nós temos no último trecho desse circuito um circuito mais técnico, as áreas mais velozes no primeiro e no segundo setor, principalmente no primeiro setor, onde nós temos uma boa parte daquele trecho que a gente citou agora há pouco, de mais de 1 quilômetro de aceleração. Luca Chiotto voando, 1,52, 354.
Ghiotto confirmando que tem um carro muito rápido nesse fim de semana. Na corrida de sábado ele já tinha acelerado bastante, fez a melhor volta da prova. Conseguiu andar, quando teve pista livre, andou muito rápido. E agora a gente tem que ficar observando também o desempenho do Sérgio Sete Câmara, porque ele tem 5 segundos a serem acrescidos ao tempo final de prova dele. E nesse momento ele tem uma vantagem muito pequena para o Latifi e para o Guan Yu Zhu, que estão logo atrás dele ali. Vamos ver quantas posições ele vai perder por causa desse acréscimo de 5 segundos ao fim da prova. Ghiotto, que é mais um dos experientes nesse grid da Fórmula 2. Nós estamos ontem na transmissão do título do Nick De Vries. O holandês está na sua 3ª temporada. E ontem tivemos também a possibilidade de uma vitória do Ghiotto. A expectativa ficou até o final, até porque a troca do seu composto foi nas últimas voltas. O Ghiotto saiu com o composto mais durável e o De Vries tinha optado pelo composto mais aderente no início da prova e teve que parar antes, naturalmente. O Ghiotto acabou saindo do lucro ontem, né? Ele chegou a liderar boa parte da prova por causa da tática diferente. Mick Schumacher vai para cima, hein? Nesse momento, Schumacher vai para cima do Alesi. O Alesi, por enquanto, à frente do alemão. Vamos ver na freada agora por dentro. Os dois se encostam, hein? Mais uma vez, uma disputa na pista entre um Alesi e um Schumacher. Agora em outra geração. O Schumacher tem que tomar cuidado agora para ele não perder a posição para o Jordan King. Foi para cima, o Jordan King passou, hein? Acabou perdendo muito tempo o Mick Schumacher. Ele não só passou o Giuliano Alesi, ele não consegue passar, ainda é ultrapassado pelo Jordan King. Mas o Mick vem fazendo uma grande corrida. Ontem ele teve um problema de motor, foi até irresponsável de se manter na pista com o óleo saindo do escapamento do carro dele, porcalhou a pista inteira. Mas hoje vem fazendo uma grande corrida. Ela largou lá atrás e agora já está na 11ª posição. Se afobou um pouquinho ali na disputa com o Alesi, mas a corrida do Mick Schumacher nesse momento é muito boa. Esse é o problema do Mick nesse momento da carreira, né? Ele é um piloto muito rápido, a gente vê que ele tem velocidade, mas ainda é muito inconstante e comete alguns erros assim inexplicáveis. Está no início da caminhada dele na Fórmula 2, certamente no ano que vem a gente vai ver muito mais do Mick Schumacher aí nessa categoria. Mais um que tem o apoio da Academia Ferrari. Por enquanto o Luca Ghiotto vai mantendo a vantagem em relação ao De Vries. Ela variou um pouco, chegou a 1.2, agora 1.1. Mas vai mantendo uma vantagem superior a 1 segundo, que é muito importante para ele, para que o De Vries não possa utilizar a abertura da asa móvel. O Latifi nesse momento está usando a abertura para chegar, se aproximar no Sérgio Sete Câmara. Não consegue o ataque dessa vez o canadense, que é o vice-líder do campeonato. É o replay da disputa do Mick Schumacher com o Giuliano Alesi, né? Eles foram no limite ali, ó, o Mick roda a roda com o Giuliano Alesi. Os dois são pilotos do programa da Ferrari, da Academia Ferrari, dividindo curvas. É uma das freadas mais fortes do circuito e os dois lado a lado. Grande disputa, ó. E chegou até a ter um toquezinho ali entre o Alesi, ó, e o Mick Schumacher, roda traseira com roda traseira. Mas o Alesi se deu melhor aí na disputa. O Alesi que vai fazendo uma temporada muito ruim, mas nessa disputa acabou se dando bem em cima do Mick Schumacher. Quem estava assistindo de camarote era o Jordan King, que conseguiu depois ultrapassar o Mick Schumacher. E o Mick perdeu um pouquinho de rendimento. A gente vê que o Jordan já abriu uma boa vantagem, o Jordan King, em relação ao Mick Schumacher. O Mick ali na 11ª posição, nesse momento não faz pontos do alemão. E olha, o De Vries encostou, hein? 0.6 agora a diferença. Teremos mais uma punição. Raghunathan, mais 5 segundos. O piloto holandês. Mesmo motivo. O Raghunathan é o campeão da punição desse ano aí na Fórmula 2. Chegou a ficar suspenso por uma corrida, por uma etapa, né, por causa de excesso de pontos na carteira. E agora vai cumprindo aí a tarefa. Mais uma punição para o Raghunathan, um dos pilotos, né, que pior anda aí na temporada. O Raghunathan não conseguiu ter um bom desempenho. Só ver o desempenho do Jordan King. Aí o motivo da punição do Raghunathan é uma disputa com a Tatiana Calderon lá atrás. Ele passou pelo lado errado do bloco branco, né? O bloco branco ele precisa passar pela esquerda do bloco branco e pela esquerda do bloco amarelo um pouquinho mais à frente. Ele passou à direita do bloco branco, por isso acabou sendo punido. Trabalho do Ghiotto lá na frente para tentar ficar uma diferença superior a 1 segundo em relação ao De Vries. Ela está variando muito, já baixou, agora sobe um pouco mais. O De Vries segue
no retrovisor do italiano. Callum Ilott é o terceiro, mais um piloto que faz parte também do programa da Ferrari. Apparently leading the track is an advantage. I know very unfair, but let's keep focus. Oh man, come on, you guys need to pick up this plan. What the Sérgio Sete Câmara, bem irritado com a punição, ele perguntou para a equipe por que ele tinha recebido o acréscimo de 5 segundos ao tempo dele. A equipe respondeu que aparentemente foi por ele cortar o caminho, né, e ter ganhado vantagem. Ele reclamou, dizendo que eu poderia fazer ali naquela situação. Ele estava se referindo à largada porque ele foi para a área de escape para desviar do Deletrak, que tinha rodado ali num toque logo na primeira curva. Então o Sérgio Sete Câmara bem irritado com a punição. É a segunda etapa seguida que ele recebe uma punição um pouquinho mais polêmica. E o De Vries agora há pouco teve a oportunidade de se aproximar ainda mais, hein? Chegou a 0,2 a diferença. Schumacher parando numa corrida que não temos o pit stop obrigatório, aí um prejuízo imenso para o Mick Schumacher. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Parece fim de prova, já desligaram até o carro dele. A equipe verificando ali algum problema na suspensão dianteira direita. Parece que naquele toque com a Alesi houve algum dano para o carro, até um toque estranho, né? Um toque leve em comparação a outros que a gente vê aí na Fórmula 2. E parece ter danificado o carro do Mick Schumacher, fim de prova para o filho do heptacampeão mundial, Michael Schumacher. Veja que o De Vries tirou um pouco dessa vantagem que o Ghiotto ainda tem em relação a ele nas últimas voltas. Apenas na volta número 6 ele foi mais lento do que o italiano. Nas últimas 4 voltas, em 3 o holandês foi mais rápido. É a expectativa da briga que a gente tem agora, hein? Já passamos, inclusive, da metade dessa prova de domingo. Fórmula 2 só vai voltar daqui a 2 meses, no finalzinho de novembro, início de dezembro, em Abu Dhabi, junto com a Fórmula 1. A etapa que também vai fechar o calendário da Fórmula 1 em 2019. Mais uma vez. E que se a etapa de Abu Dhabi vai ser festiva para o Nick De Vries, a gente vai ver uma disputa muito acirrada aí, como a gente disse no início da transmissão, pelo vice-campeonato, pelo menos entre 4 pilotos aí. O Latifi liderando essa disputa, mas com o Sérgio Sete Câmara, com o Jack Aitken e também com mais um piloto ali na disputa justamente por esse vice-campeonato. É uma disputa que vai pegar fogo até o fim do ano. Agora também na tela, destacando a distância que o Ilott tem em relação ao De Vries. O Ilott agora também tem uma distância que permite ao piloto a utilização da abertura da asa móvel. E o Ghiotto está tentando abrir de todas as formas uma diferença em relação ao De Vries, mas é muito difícil. A gente está falando do piloto que é o campeão da temporada, que está no retrovisor do italiano. De Vries não vai desistir até o final. Se tiver condições de brigar, ele vai. E o Ilott agora está podendo abrir a asa, ó. Agora o Mick Schumacher conversando com sua equipe, tentando entender o que pode ter acontecido. Ele que já teve que abandonar ontem e abandona de novo hoje. E o Ghiotto, que precisa muito dessa vitória aí na Rússia, ele que é um dos pilotos que é candidato ao vice-campeonato. Se ele conseguir essa vitória, o Ghiotto vai ficar muito, muito bem aí, em condições aí de tentar ameaçar o Nicolas Latifi na última corrida do ano, nas últimas 2 corridas do ano, na última etapa em Abu Dhabi daqui a 2 meses. Estamos na 9ª volta. É a Fórmula 2 em 2019. Chegando ao fim da sua temporada, já temos o campeão e agora a expectativa dos outros pilotos buscando melhores posições e uma melhor pontuação nessa busca pela superlicença. O piloto fique disponível a atuar pela Fórmula 1, mesmo que ele não tenha essa vaga assegurada para o ano que vem, mas que seja um piloto disponível para participar, de repente, de uma equipe como piloto reserva. Exatamente, é interessante você ter já esses pontos preenchidos na sua superlicença, porque para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, nesse ano com o Pietro Fittipaldi, que era piloto reserva
piloto de testes da Haas, da equipe americana na Fórmula 1, e que não teve uma chance de entrar no lugar, por exemplo, do Romain Grosjean, que faz uma temporada decepcionante na Fórmula 1, justamente porque não tinha todos os pontos necessários, todos os 40 pontos necessários para conseguir fazer o pulo para a Fórmula 1. Depois da entrada do Max Verstappen com 17 anos na categoria, a FIA adotou essa regra aí de 40 pontos para forçar os pilotos a fazerem pelo menos a escalada correta nas categorias de base, e por isso ela estabeleceu 40 pontos. Não é uma pontuação fácil de se alcançar, então você chegando aos 40 pontos, você pelo menos está credenciado aí a tentar uma vaga na Fórmula 1 num período de 3 anos. O Ghiotto nesse momento vai conquistando todos os pontos disponíveis deste domingo. Ele está levando os 15 pela vitória e também mais 2 pontos pela volta mais rápida. Na Fórmula 2 são 2 pontos e não 1 ponto, como na Fórmula 1. E o Ghiotto vai chegando aos 17 pontos disponíveis nesse domingo. Mas tem no retrovisor o De Vries. A diferença diminuiu. 0,5 agora. O holandês vai para cima. Tenta incomodar o italiano. O Ailot está de escamarote ali acompanhando, hein? Pode se aproveitar, dependendo do que aconteça à frente, para beliscar a liderança. O Zhu agora faz a melhor volta. O chinês é o 6º colocado. De Vries vai para cima. Asa móvel aberta. Freada importante agora na 2. 1,52,334 a volta do chinês. E quem pode chegar nessa briga aí daqui a pouco é justamente o Sérgio Sete Câmara, o rádio do Ghiotto. 2,5 laps to go, mate. Do your best. O Ghiotto reclamando que não tem mais pneus aí nesse momento da corrida, e a equipe pedindo para ele ter calma e tentar levar esse carro até o fim. Sochi é uma pista complicada para você fazer ultrapassagem. Se você tiver o mesmo ritmo do carro que está na frente, é muito complicado de você conseguir uma posição aí para fazer ultrapassagem. E é nisso que a equipe do Univirtuoso está apostando com o Luca Ghiotto. Mesmo sem pneus, que é uma pista também que não desgasta tanto assim os pneus, mas a gente viu na corrida 1 que os pilotos da Fórmula 2 sofreram bastante com desgaste, até um desgaste incomum por causa desse asfalto aí muito liso em Sochi. Mas o Ghiotto, a equipe do Ghiotto está apostando que ele vai conseguir se manter na frente do De Vries, mesmo sem reclamando do desempenho dos pneus. E a concentração da equipe Univirtuoso, que é a equipe do Luca Ghiotto, e também do Zhu. Nesse momento eles têm o líder da prova e o outro piloto que está pontuando e tem a volta mais rápida. E nesse momento o Sérgio Sete Câmara perderia apenas 2 posições justamente para o Latifi e para o Zhu, ali o 6º colocado, porque o Gelael já está mais de 6 segundos atrás do Sete Câmara nesse momento. E o Sérgio reduziu em 1 segundo na última volta a vantagem em relação ao Ailot. Ele tem 1,3 de desvantagem em relação ao inglês ali que está na 3ª posição. O Sérgio segue buscando mais um pódio. Ele foi ao pódio na corrida número 2 do ano passado, na Rússia. A gente vê o De Vries agora que pode utilizar a abertura da asa móvel encostando, hein? Vamos ver se ele consegue atacar. Tá embutido agora o holandês. Para a curva de raio longo, o Ghiotto consegue abrir vantagem. Não consegue se aproximar dessa vez o De Vries. Mais uma freada agora importante para 4. Você vê que o Ghiotto realmente está sofrendo com os pneus, porque nessa curva de raio longo, na curva 3, ele teve problemas ali para manter a traseira no chão. A gente viu o carro dando várias saidinhas de traseira, ele corrigindo no volante. Então, para observar até o fim da prova se o Ghiotto vai conseguir se manter à frente do De Vries, que parece, nesse momento, ter um carro mais na mão. 12ª volta, o brasileiro Sérgio Sete Câmara que segue com a ambição de buscar o pódio. E por conta dessa diferença que a gente tem, principalmente do Gelael para ele, o Sérgio deve terminar nessa prova, ao que tudo indica, mais uma vez na zona de pontos. A equipe avisando para o Nick De Vries que os pilotos que estão atrás dele estão chegando nele, né? Tanto o Ailot quanto o Sete Câmara e o Latifi. Então, para ele acelerar nesse momento, tentar acelerar e atacar o Ghiotto, para quem sabe conseguir a ultrapassagem antes do fim da corrida, faltando nesse momento 3 voltas para acabar a segunda prova da Fórmula 2 na Rússia. E por conta dessa aproximação do Sérgio, agora a transmissão internacional destaca também a disputa dele em relação ao Ailot,
que é justamente uma disputa pelo pódio nesse momento. Então a gente tem os 4 pilotos, os 4 primeiros mais próximos dessa vez, e a diferença lá na frente do Ghiotto para o De Vries segue na casa de meio segundo, ou seja, que faz com que o holandês possa utilizar a abertura. Veja só, ele vai se aproximar, ele encosta, mas não consegue ainda o ataque, não consegue a ultrapassagem. E o Latifi está atrás do Sérgio, acaba de fazer a volta mais rápida. Daqui a pouquinho pode ter problemas no seu retrovisor brasileiro. O Ghiotto consegue ele defender muito bem a posição na freada para a curva 2. Depois ele abre uma boa vantagem na curva de raio longo. E isso evita que o De Vries tente a manobra na segunda zona de acionamento da asa móvel, que fica no outro trecho de grande aceleração do circuito. O Ghiotto fazendo uma grande defesa de posição. Aliás, o Ghiotto num grande fim de semana em Sochi, fez uma grande corrida ontem e vai fazendo uma grande corrida hoje. Vai abrindo um pouco mais de vantagem em relação ao De Vries, agora na casa de 0,7. Agora há pouco o Zhu havia feito a melhor volta, tinha se aproximado do Latifi, mas o canadense respondeu e agora ele se aproxima do Sérgio. De Vries se aproxima, você curtindo o motor da Fórmula 2, que é o mesmo motor para todos. Eles têm à disposição o mesmo material, vale demais o braço do piloto, a expertise da equipe. E a gente está vendo o Jordan King que ia para cima do Markelov. Markelov que nesse final de semana, nesse retorno à Fórmula 2, não consegue ter o mesmo rendimento natural que ele tinha quando disputava a categoria durante o calendário inteiro. A gente está falando de um piloto que de 2014 a 2018 esteve na Fórmula 2, tinha voltado esse ano em Mônaco para substituir o próprio Jordan King e agora passa a participar até o final da temporada. O Markelov que mostra aí o quão bom era o trabalho do Antoine Hubert na Arden. A Arden não é uma das principais equipes nesse ano e o Hubert, antes do acidente fatal lá em Spa-Francorchamps, tinha conseguido 2 vitórias já na temporada, uma delas na corrida de casa dele em Paul Ricard. E agora o Markelov assume o carro que era do Antoine Hubert e não consegue andar bem, está sofrendo muito com o desempenho, foi mal no treino de sexta-feira, foi mal na corrida de ontem e agora vai sofrendo de novo na segunda corrida do fim de semana, o Markelov, que é o maior vencedor da Fórmula 2, empatado com o Nick De Vries. O Nick De Vries chegou à 8ª vitória ontem com o título, 8ª vitória na carreira dele em 3 temporadas, a 4ª vitória esse ano, igualando a marca do Markelov, que tem 8 vitórias também. São 13 pódios do Markelov na história da Fórmula 2. O Deletraz foi para cima e consegue passar o Aitken. O Aitken depois acabou fritando o pneu, foi lá fora, pelo menos respeitou ali a regra. O bloco branco, como destacava o Rafa, conseguiu voltar, mas perdeu a posição. E o Aitken fora da zona de pontuação é uma... com ele ali também pelo vice-campeonato, é um dos adversários do Sérgio Sete Câmara ali na briga pelos pontos da superlicença para tentar chegar à Fórmula 1. O vencedor da prova número 2 leva 15 pontos. Estamos agora na penúltima volta. O ritmo entre De Vries e Ghiotto é o mesmo. Veja só que a diferença praticamente não mudou nas últimas voltas. Ghiotto vai tendo um trabalho excepcional, não só de defesa de posição, mas também de administração dos seus pneus. Veja como ele já se posiciona por dentro para evitar a passagem do De Vries. Tenta achar um espaço holandês. Vida difícil para ele nesse momento na busca pela liderança. Curva 3 agora. E mais uma vez o Ghiotto não deixa ele se aproximar na trajetória dessa curva de raio longo. 0,4 a diferença. Latifi tem a melhor volta. Agora estamos já na última. Tivemos menos voltas por conta do incidente que tivemos na largada. O abandono do Mazepin e do Matsushita e depois do Schumacher, que não se envolveu naquele incidente, acabou abandonando também por outro motivo. 3 pilotos fora. Ghiotto ganhando 4 posições, o De Vries 6, o Aylot também 6. O Sérgio, que largou em 4º, mantém a 4ª posição.
E o Ghiotto consegue ampliar essa diferença em relação ao De Vries na última volta. Na casa de 0,9. Mesmo assim, o De Vries consegue utilizar a abertura. O Aylot também. Os três pilotos nas três primeiras posições seguem próximos. Mesmo fazendo a melhor volta com um ritmo maior, o Latifi não conseguiu incomodar o Sérgio. O brasileiro mais uma vez na zona de pontuação. Se aproximando do pódio. Nesse momento, o quarto colocado. Não consegue chegar no Aylot ainda, mas consegue pontos importantes nessa busca pela superlicença. O Sérgio vai definir a sua vida. Brilhando a estrela do italiano. Luca Ghiotto num trabalho excepcional de defesa. Tendo no retrovisor o campeão da temporada, um dos mais talentosos do grid, administrando seus pneus que estavam desgastados. E a gente viu ali pela imagem claramente o trabalho que ele tinha no braço mesmo de segurar o carro. Mas ele consegue manter essa vantagem até o fim e vence mais uma na categoria. Portanto, o Luca Ghiotto, que largou na quinta posição, vence. O De Vries, que largou em oitavo, chega na segunda posição. E o Aylot, que largou em nono, consegue chegar ao pódio. Um belíssimo resultado para os três pilotos que sobem no pódio. Os três conquistando muitas posições nessa segunda prova do final de semana, Rafa. Ghiotto fez uma grande corrida, conseguiu defender muito bem essa posição dos ataques do Nick De Vries ali ao longo de toda a corrida. E o Ghiotto, tanto o Ghiotto quanto o De Vries contra o Aylot foram os principais beneficiados aí pela confusão da largada. Eles ganharam muitas posições ali logo no início da corrida e o Ghiotto conseguiu se manter muito bem ali, segurando a pressão do Nick De Vries durante toda a prova. Com a punição que o Sérgio Sete Câmara tomou com acréscimo de 5 segundos por cortar a curva logo no início da prova, ele caiu para a sexta posição, logo atrás do Latifi e do Juki, que subiram uma posição. Vamos ao rádio do Ghiotto. Good job, well done. Fantastic driving. I know it's very tough on the tyres, mate, and a lot of pressure from the French, but really good drive. Good job, mate. Guys, we need to find what happened to the tyres. E elogiando muito o desempenho do Ghiotto, falando que ele conseguiu fazer esses pneus renderem até o fim mesmo com desgaste, e ele soltou vários palavrões ali para se referir em relação à corrida. Disse que foi muito difícil administrar esses pneus aí depois da metade da corrida, mas conseguiu a vitória. Disse que foi inacreditável o que ele fez nessa segunda corrida da Rússia. O Ghiotto fez uma grande corrida realmente, mas só para completar o comentário do Sete Câmara, ele cai para sexto, né? O Latifi e o Ju ganharam uma posição, a gente está vendo o resultado da corrida aí agora, e o Sérgio perdeu alguns pontos aí importantes para o campeonato por causa dessa punição. Luca Ghiotto, portanto, na primeira posição, De Vries e o Aylot. O Sérgio acaba perdendo as posições por conta dos 5 segundos. Termina em sexto. Tivemos outras punições também durante essa prova. Pilotos que saíram da pista e ganharam vantagem. O caso do Deletraz, por exemplo, que acabou causando uma colisão, segundo a direção de prova. O Deletraz termina na 14ª posição, fora da zona de pontos. Luca Ghiotto vencendo mais uma na categoria. Belíssimo trabalho do italiano. Não largou na frente. Teve a oportunidade de vencer ontem e vence hoje. Um dos mais experientes desse grid. Um trabalho, de fato, importantíssimo que ele teve nessa segunda prova e que foi parabenizado pela sua equipe, reconhecendo a dificuldade que ele teve de ter o De Vries na cola durante praticamente a prova inteira e ter também esse cuidado com seus pneus que estavam bem desgastados. O Ghiotto vai para a última corrida do ano, né, que vai ser realizada, a última etapa do ano, que vai ser realizada entre o dia 29 de novembro e dia 1º de dezembro, lá em Abu Dhabi, em boas condições aí de tentar ameaçar o vice-campeonato do Latifi. Lembrando que a gente falou isso na corrida de ontem, o Latifi é o favorito à vaga, a segunda vaga da Williams na Fórmula 1, ele é piloto da academia da Williams, tem um bom aporte financeiro por trás, né, lá dinheiro vindo do Canadá, então o Latifi é o grande favorito aí a assumir a segunda vaga da Williams, a vaga que ficou aberta depois
para a temporada 2020 da Fórmula 1 na Williams. Pode ter, portanto, ano que vem, 2 pilotos jovens. A Williams, tudo indica que isso deve acontecer, né? Nesse momento, o Russell, campeão da Fórmula 2 no ano passado, e nesse momento o Latifi, vice-campeão da Fórmula 2, desculpa, nesse ano. Ainda é cedo para falar que o Latifi vai conseguir esse vice-campeonato. A gente tem a última corrida em Abu Dhabi, tudo pode acontecer lá, mas o Latifi está muito bem aí para conseguir o vice-campeonato nesse ano. Mas o Ghiotto não concorda muito com isso. Já andou muito bem na corrida de sábado e hoje conseguiu a vitória na segunda corrida do fim de semana. O Ghiotto, que é um veterano da Fórmula 2 e que vai fazendo sua melhor temporada na categoria em 2019. Situação do campeonato, 266 para o De Vries, Latifi 194, Ghiotto 184. Depois o Sérgio com 165. Lembrando que durante um final de... Quando a gente fala em 48 pontos, é uma situação de gabarito do piloto, né? Precisa fazer a pole position com 4 pontos, vencer a prova número 1 e a prova número 2 e nas duas provas fazer a volta mais rápida para ganhar 2 pontos em cada uma. O somatório total é de 48. Então, para matemática, para a gente cravar de fato quem vai ser campeão, no caso não tem mais essa conta porque o De Vries já levou o título, mas no caso dessa busca pelo vice-campeonato, a gente não pode cravar quem de fato vai ser ou quem não vai ser. A gente tem que colocar sempre na mesa quem é que tem à disposição esses 48. Mas todo mundo sabe que é muito difícil, para não dizer quase impossível, você gabaritar um final de semana inteiro, levar os 48 pontos. No caso do Sérgio, a gente tem uma diferença de menos de 20 para o Ghiotto. É uma diferença recuperável, mesmo que a gente esteja falando de um piloto que está à frente dele, que costuma vencer e costuma ganhar mais pontos. Não é fácil, mas ainda há essa possibilidade. E o mesmo serve para o Ghiotto, que está nessa busca da vice-liderança, porque ele tem uma diferença ainda menor para o Latifi, uma diferença de 10 pontos, que pode ser superada. E o Sérgio precisa mais ficar de olho conseguir os pontos da superlicença. E a distância do Sérgio Sete Câmara para o Jack Aitken é de apenas 6 pontos. Então acho que ele tem que marcar o Aitken em vez de tentar se preocupar com os 2 pilotos que estão acima. Hino da Itália. A gente ainda tem uma boa disputa aí, Bruno, para a última corrida do ano em Abu Dhabi. A briga do vice-campeonato, principalmente entre o Latifi e o Ghiotto, que estão separados por apenas 10 pontos. E, claro, a briga ali pelo 4º lugar, né, que vale 30 pontos na superlicença, do Sérgio Sete Câmara com o Jack Aitken, os dois separados por apenas 6 pontos. Temporada da Fórmula 2 muito boa, título do Nick De Vries, mas a briga continua viva até a última corrida do ano, lá no início de dezembro, a última etapa do ano, né, no fim de novembro, início de dezembro, em Abu Dhabi. Promessa de muita emoção lá na briga pelos pilotos, pelos campeonatos ali, pelas posições principais do campeonato. Agradecendo meu parceiro Rafael Lopes. Depois do intervalo, o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Obrigado demais pela companhia, pela audiência. Até a próxima. Sport TV, somos todos campeões.